Vamos falar um pouquinho de restrições do domínio. Restrições significam proibições. Vou fazer um exemplo aqui de uma função. Essa função aqui é 2x mais 1. Para verificar se ela tem uma proibição, quais são as primeiras proibições? A primeira proibição é você verificar se tem x na parte de baixo do denominador. Uma fração, denominador a parte de baixo, numerador a parte de cima. Se tiver um x na parte de baixo, você vai dizer que essa expressão de baixo tem que ser diferente de zero. Por quê? Na matemática não existe um número dividido por zero. Então, você tem que prestar atenção se tiver um x na parte de baixo. Temos agora outra restrição, que é a raiz. Quando tiver a raiz na parte de cima, uma raiz ela não pode dar negativa. Ela pode ser ou zero ou um número maior do que zero positivo. Então, digamos que essa expressão dentro da raiz ela tem que ser maior ou igual a zero. Se tiver, por exemplo, às vezes acontece de encontrar uma raiz na parte de baixo. Então, na parte de baixo, ela não pode ser igual a zero, ela tem que ser maior do que zero. Esse x aí, ou essa expressão tem que ser maior do que zero. Então, a gente tem três situações. Quando tem um denominador que tem um x embaixo, que x é diferente de zero. Quando tem uma raiz na parte de cima, digamos que é maior ou igual a zero, ou quando tem um x, uma raiz de x na parte de baixo, que vamos dizer que x é maior do que zero. A gente vai olhar para esse exemplo, para essa função, e verificamos que ele nem tem raiz e ele nem tem denominador. Então, o domínio dessa função aqui, o domínio, é x pertence aos números reais. Significa que esse x aqui ele pode ser qualquer valor que não tem nenhuma proibição para ele. Vou escrever mais um exemplo de uma função aqui. Vou colocar 5 em cima e embaixo vou colocar x menos 5. O primeiro passo é verificar se tem denominador com x embaixo. Ele tem um x embaixo. Então, tem um número aqui, se eu colocar, vai ficar tanto menos tanto e vai zerar. Então, se esse número daqui der zero embaixo, que não pode acontecer, qual o número que eu não posso colocar no valor desse x? Para que essa situação aconteça. Então, vou colocar x menos 5 diferente de zero. Esse menos 5 passa para o lado de cá. Então, x é diferente de 5. Então, como significa, se eu colocar o 5 no lugar do x, vai zerar. Então, eu posso colocar, a função pode ser qualquer valor menos o 5. Tem que ser um número diferente de 5. Então, vamos escrever assim o domínio. Ó. X pertence aos reais, só que x tem que ser diferente de 5. Então, tem um x na parte de baixo, então coloca diferente de 5. Então, 5 menos 5, 0, não pode dar 0 embaixo, então esse é o domínio dessa função. Quando eu escrevo que o domínio x pertence aos reais, x pode ser qualquer número real menos o 5. Vamos fazer mais um exemplo. Mais um exemplo aqui. Então, mais um exemplo para a gente finalizar com esse último exemplo. Ó, eu tenho uma raiz na parte de cima. X mais 10. Então, raiz na parte de cima. Isso não pode dar negativo. Raiz é uma restrição. Então, o que está dentro da raiz, como está na parte de cima, você vai dizer que é maior ou igual a zero. Esse 10 passa para o lado de cá, ele está positivo, passa negativo. Então, fica assim. Menos 10.
Então tem que ser um número maior ou igual a menos 10. Qual o domínio dessa função? O domínio dessa função vai ser x pertence aos reais. E qual a restrição? Que x tem que ser maior ou igual a menos 10. Vamos só em mais um exemplo. 1 dividido por raiz de x mais 10. Eu tenho a mesma expressão, só que na parte de baixo, uma raiz na parte de baixo. É uma restrição. Então, a gente vai escrever o que está dentro da raiz. Como essa raiz está na parte de baixo, eu vou dizer que é maior do que zero. Porque na parte de baixo não pode ser igual, tem que ser maior. E por ser uma raiz também. Então, esse menos 10, esse 10 positivo passa para o lado de cá. Vai ficar 10 negativo. E o domínio dessa função, olha como é que vai ficar. Domínio da função. X pertence aos reais, tal que x é maior do que menos 10. A diferença, ó, o primeiro exemplo que eu vou grifar para vocês verem agora, o circular, tem uma raiz na parte de cima. Na parte de cima você vai dizer que é maior ou igual a zero. Na parte de baixo você vai dizer que é maior do que zero. Porque embaixo não pode dar igual. Então a gente coloca só o maior. Vamos ver o último exemplo agora, uma última situação que pode acontecer. Eu vou colocar em cima x mais 5. Vou aproveitar o exemplo, vou colocar o 10 para ficar mais, para a gente aproveitar os cálculos que a gente já fez. E vou colocar na parte de baixo x mais 10 também, para aproveitar o que a gente já fez. Então, ó, tem uma situação em cima e tem uma situação embaixo. Então, na parte de cima, é uma raiz em cima do denominador. Então, como está na parte de cima, você vai dizer que é maior ou igual a zero. Então, x é maior ou igual a menos 10. O 10 está positivo, passa negativo. Essa é a restrição da parte de cima. Na parte de baixo, não pode dar zero, então não pode dar igual a zero. Então, tem que ser maior do que zero, porque tem uma raiz na parte de baixo. Então, maior do que menos 10. Então, como escrevemos um domínio que satisfaça a parte de cima e a parte de baixo? Então, x pertence aos reais. Então, x tem que ser menor do que menos 10. Por que eu tenho que colocar menor ou igual? Porque esse de cima vai entrar o menos 10. Se eu colocar menos 10 embaixo, não pode. Então, essa condição que eu tiro a igualdade satisfaz o de cima e o de baixo. Então, essa daqui vai ser o domínio para essa questão aqui. Porque se eu colocar o igual, na parte de baixo vai dar zero. Então, vou desconsiderar essa parte do igual, vou considerar só essa parte do de baixo. Ó, eu tenho colocar x mais 10, x mais 4 mesmo, e vou colocar na parte de baixo x menos 5. Na parte de cima, vocês estão vendo aí que eu tenho aqui uma função que ela tem duas restrições. Ela tem uma raiz em cima e ela tem um x embaixo. Na parte de cima é uma raiz. Então, essa raiz ela pode ser maior ou igual a zero, porque ela está na parte de cima. Então, mais 4 passa para o lado de cá. Então, x vai ser maior ou igual a menos 4. É a condição do domínio de cima dessa função. Na parte de baixo, temos x menos 5. Na parte de baixo não tem raiz. Então, como não tem raiz na parte de baixo, você vai dizer que é diferente de zero. Então, o menos 5 passa para o lado de cá, vai ficar x diferente
de 5. Então, como é que eu escrevo o domínio que vai satisfazer essa função aqui? Domínio da função x pertence aos reais. Sempre você vai colocar x pertence aos reais. Você vai escrever. Como aqui são domínios diferentes, na outra questão que eu acabei de fazer era 10 os 2, menos 10 os 2. Então, como os dois batiam, eu tive que colocar o valor que não tinha a igualdade embaixo. Nesse caso aqui são números diferentes, então a gente vai colocar os dois. X maior ou igual a menos 4 e x diferente de 5.